Meu nome é Dayana e eu me amarro em moda histórica e com isso eu acabo consumindo muitas séries de época, né? E é inevitável para mim estudar o período histórico em que determinada série de época está inserido, porque eu gosto de entender o tipo de comportamento que as pessoas tinham, o pensamento que elas tinham, as roupas que elas usavam, os penteados, a maquiagem, né? Eu gosto de conhecer o mobiliário, né? Eu gosto de conhecer de tudo um pouco, né? Porque eu acredito que estudando história a gente entende muito mais, né? Os dias atuais, né? Tanto em questão de pensamentos, modo de vestir, né? E a gente vê que não é tão diferente assim algumas questões que nós temos hoje em dia para o passado, né? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre Bridgerton, que é uma série que todo mundo gosta de assistir e eu também me amarro em Bridgerton. Apesar de ser uma série que peca bastante no figurino e tem algumas coisas que não condizem muito com os costumes da época, né? Mas eu resolvi falar um pouquinho sobre o período regencial, o que ele foi, para vocês entenderem um pouco o momento histórico em que essa série está tentando representar. Para você poder entender um pouco a série, né, e o período em que ela está inserida, né, é preciso você conhecer um pouco de história, né? A Charlotte, a rainha Charlotte, ela casou com o rei Jorge III, né? Esse rei Jorge III, né, ele apresentou mais tarde problemas mentais e ficou inapto a governar a nação, né? E isso causou uma certa fragilidade à Inglaterra, né? E o que acontece, né? Nesse período histórico, a rainha Charlotte teve que cuidar do marido, né? E com isso, quem assumiu o trono foi o filho dela, o Jorge IV, né? Esse Jorge IV, né, ele era um rei que não era muito bem visto pela sociedade. Eu vou explicar por quê. Ele vivia de opulência, de ostentação, né? Gastava dinheiro horrores na rua, fazia festa, fazia bailes, né? E gastava muito dinheiro, né? E nessa época a Inglaterra estava sofrendo um bloqueio continental feito por Napoleão Bonaparte da França, né? Ninguém poderia comercializar com a Inglaterra, né? Napoleão fez isso porque queria enfraquecer o poderio da Inglaterra, né? E o rei Jorge, para demonstrar, né, a soberania da Inglaterra, então ele esbanjava muito dinheiro, né? Ele dava bailes enquanto a população estava passando fome e pagando altos impostos, né? Devido a esse bloqueio que a Inglaterra estava sofrendo e então assim a população estava bem insatisfeita com o rei Jorge IV, né? Mas o que acontece? Eu vou explicar algumas coisas para vocês entenderem, né? Eu não entendo por que isso não foi representado na série, mas tudo bem. O rei Jorge IV, ele odiava o Napoleão Bonaparte, né? E temia, de certa forma, acontecer com ele o que aconteceu na monarquia do Luís XVI e a Maria Antonieta, né? Onde eles foram, né? Então, assim, ele temia que isso acontecesse com ele também, né? Devido toda a ostentação que ele fazia, porque ele queria provocar, de certa forma, a França, né? Mas, assim, tanto que o governo, naquela época, fazia repressões contra os camponeses, né? Eles não poderiam fazer protestos porque isso era considerado um crime contra a pátria, né? Então, era como se você fosse um traidor da pátria, né? Mas, de certa forma, né, ele também não foi, né? Por quê? Eu vou explicar para vocês, né? Na Inglaterra, o reinado do Jorge IV não era uma monarquia absolutista. O poder não estava centralizado com ele, né? Ele dividia com o parlamento, né? E, de certa forma, a burguesia estava satisfeita também
com o sistema, né? Não queria mudar o sistema. A burguesia estava ok, não se revoltou contra, né? E a população também temia, né, que os franceses invadissem a Inglaterra, né? E achavam Napoleão um ditador e tal, né? Porque ele saía invadindo os países e impunha, né, a cultura dele aos demais, né? Então, de certa forma, o Jorge IV não foi deposto, né? Não foi porque simplesmente as pessoas odiavam, né, o Napoleão Bonaparte e de certa forma, acho que era a única coisa que eles concordavam com Jorge IV mesmo, né? Ah, Daiana, mas por quê? O que isso tem a ver com a série, né? É só uma curiosidade para você entender o período histórico. Outra curiosidade regencial representada em Bridgerton, né, é que a rainha Charlotte, se você for reparar, ela só usa vestidos rococó. Os cabelos, os vestidos. Por quê? Porque era a forma que ela encontrou do marido a reconhecer. Porque quando ele a conheceu mais jovem, ela usava vestidos rococós, né? E ela temia, de certa forma, que ele não a reconhecesse mais, né, devido aos anos que passaram, né, e os problemas que ele estava enfrentando, problemas mentais, isso tudo é muito complicado, né? Mas, enfim, a série peca um pouco nos figurinos, né? Se você for acompanhar aí, conhecer um pouco de moda histórica, você vai ver, né? Quando chegam algumas imagens, né, de pessoas usando corset direto na pele e, né, e penteados que não condiz com a época, né? Mas mesmo assim, apesar da série não ser 100% fiel à época, né, é uma boa série, a história é boa, é uma história que prende e é tudo muito bonito, sim, eu gosto, né? E é isso, gente. Não estou aqui dizendo para pararem de assistir Bridgerton, porque eu também não vou parar, mas é só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a era regencial, né? Eu gosto de estudar história porque tudo gradativamente foi acontecendo, né, até a gente chegar na sociedade em que nós estamos inseridos hoje em dia, né? Então, assim, a série ela peca em algumas coisas, né? No período histórico, ela não fala sobre as tensões políticas, né, que aconteciam naquela época, até porque nem focam direito na vida da rainha, né? Na verdade, Bridgerton fala mais de fofoca do que... fala mais de casamento do que outra coisa, né? Mas eu acho que seria interessante a série abordar um pouco mais sobre política, né? Sobre comportamentos da época, né? Seria interessante a série trazer um pouco mais sobre figurinos que realmente condiziam ao da época, né? Porque tem algumas coisas lá que eles usam, alguns tecidos e... eu já vi eles usando até corset, sem nada embaixo, né? Só assim na pele, que era uma coisa impensável pra época, né? Sendo que também na época se usava stays, que era tipo um cropped, não era bem um corset, né? Então, assim, Bridgerton peca em bastante coisas ali a respeito da época, né? Ah, porque não é obrigado a ser 100% fiel, porque é uma adaptação, né? Não é obrigado, né? Eu não tô dizendo que é feio, que não devo assistir. Eu gosto da série e continuo assistindo, né? Mas eu acho que para quem gosta de moda histórica, né, é interessante pesquisar a respeito para poder conhecer mais o período histórico, o que acontecia na época, a roupa que era usada, né? Porque tudo isso foi caminhando ao que nós somos hoje em dia. Estudar a história, né? Fazer uma leitura das transições que aconteceram no passado, né, até a chegar ao momento atual, né, de tudo que a gente está vivendo. E se vocês gostaram desse vídeo, deem o seu coraçãozinho, me sigam aqui, né, e comentem aqui embaixo, né, quais são as coisas em Bridgerton que vocês notaram que não faz tanto sentido, né? É isso aí, gente.